esse painel pretende, então, analisar, né, uma variedade de abordagens de como se faz o acompanhamento de egressos, né, de graduados na sociedade, a sua atuação, como que é feito o mapeamento, quais são os feedbacks, quais são as informações que retroalimentam, então, os processos dentro da universidade, para que, então, o ensino, enfim, seja melhorado, né, seja cada vez mais aprimorado. E aí, 4 perguntas vêm sempre à baila nessa discussão, que seriam, primeiro, quais são, então, essas melhores abordagens para o acompanhamento dos egressos, né? Segundo, quais são os indicadores que identificariam a qualidade do ensino recebido por esse egresso, né? Terceiro, entre aspas, aí, como seria a medida dessa agregação de valor, né? E como as informações são, então, coletadas, né, na prática sobre esses egressos. Então, eu vou aqui convidar, só para um aquecimentozinho, que os nossos panelistas, então, deem um bom dia, possam fazer uma saudação antes da gente iniciar as sessões, e na ordem alfabética, então, vou convidar que a doutora Ana Maria Carneiro, que é do nosso Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, possa, então, saudar o público presente. Ana Maria, por favor. Obrigada, Marisa. Obrigado, professor Jacques. Eu queria dar um bom dia para todos e todas que estão participando dessa sessão. Agradecer muito o convite e espero que a gente tenha uma sessão bem, com uma discussão bem produtiva. Sem dúvida, Ana Maria. Acho que vai ser muito, muito boa. Na sequência, chamo, então, o Dario Gramonelli, que é presidente da Associação dos Engenheiros Politécnicos, e nos dá aí o prazer da presença também. Dario, fique à vontade para saudar, então, os nossos espectadores. Muito bom dia para todos também. Obrigado pelo honroso convite que vocês fizeram para que nós pudéssemos dar a nossa participação e a nossa experiência nesse assunto. Também tenho uma expectativa muito positiva com respeito aos resultados desse nosso trabalho de hoje, principalmente pelas possíveis contribuições que a gente vai dar com as situações e com as experiências que nós tivemos até recentes nessa troca entre academia e mercado, vamos colocar assim. Muito bem. Temos também, representando aqui a experiência, né? Ele é o coordenador do portal Alumni da Unesp, o professor Henrique Luiz Monteiro. Então, professor Henrique, fique à vontade, então, para saudar os nossos espectadores. Bom dia a todos os participantes. Espero que tenhamos uma manhã de trabalho bastante proveitosa, troca de experiências, expectativa bastante grande. Agradeço aí, professor Jacques, professora Marisa, pela oportunidade de expor um pouco sobre o projeto Alumni Unesp. Obrigado. Muito bem. Como vocês veem, então, temos aí um painel bastante diverso, vai ser muito interessante ouvir essas experiências. E eu vou descrever um pouco como é que vai ser essa sessão. Nós vamos dar 10 minutos para que cada um dos panelistas possa, então, fazer uma exposição dessas experiências. Vocês vão poder fazer pelo chat as perguntas, direcionar as perguntas, então, que queiram fazer para qualquer um deles. A depender do número de perguntas, nós vamos fazer uma pré-seleção aqui para que a gente tenha o máximo de diversidade de perguntas e destinos a essas perguntas também. E teremos, então, uma fase mais final de fechamento, de reflexões, enfim. Então, a ideia é permitir muito mais essa troca de informações. De certa maneira, eu também vou fazer um preâmbulo, antes de passar os 10 minutos para cada um dos panelistas, para contextualizar essa questão do acompanhamento dos egressos, né? Eu tive especificamente uma oportunidade de visitar 3 instituições muito distintas em 2019, em março de 2019, e apesar do nosso objetivo inicial ter sido olhar a parte de dados, né, dessas instituições, a parte alumni veio muito forte, né, dos egressos veio muito forte.
E essas instituições que nós visitamos foram na região geográfica ali de Cambridge e Boston. Nós visitamos o MIT, Harvard e a University of Massachusetts, que é a UMass, né? É uma instituição pública, então tem um caráter um pouco diferente ali na região. E dois aprendizados eu acho que são preponderantes para a gente começar essa sessão com muita tranquilidade. O primeiro aprendizado ali foi que acessar dados de egressos não é tarefa fácil, né? Então, isso eu acho que já começa confortando a todos, porque mesmo essas instituições em que nós sabemos as instituições estadunidenses têm uma relação um pouco mais próxima historicamente com os egressos do que usualmente as instituições brasileiras, mas mesmo assim, na coleta de dados, eles têm muitas dificuldades, a ponto deles nos confessarem que quando um survey tem um retorno de cerca de 40%, isso já é tido como uma taxa de excelente sucesso, né? Então, essa dificuldade que nós temos de acessar os dados não é privilégio só nosso, né? Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós observamos é que esse segmento, essa tratativa de dados e de informações que vem dos egressos, depende muito da missão estabelecida da instituição de ensino superior. Então, comparativamente a essas três instituições que eu disse para vocês, claramente o MIT olha a questão do retorno à sociedade na forma de empreendedorismo, na forma de tecnologia, na forma como é a missão dessa instituição, né? Tanto é que eles fazem aquele tipo de slogan que se juntassem, né, as empresas criadas pelos egressos do MIT, seria a 20ª economia do mundo, e esse número varia um pouco de ano a ano, mas eles têm muito essa questão de querer ver onde esses egressos estão e como eles estão atuando nessa forma mais de empreender, né? Harvard tem uma missão um pouco mais da questão de formação de líderes, seja de líderes políticos, seja de líderes do que for. Então, eles têm uma preocupação muito grande de saber geograficamente onde esses egressos estão, e eles fazem muito essa questão da coleta de dados e dos dados produzidos na forma de mapas, sejam mapas de locais de influência dessas pessoas, sejam de mapas geográficos mesmo da localização desses egressos, né? A UMass reconhece muito claramente que a missão dela não é igual à missão de MIT e de Harvard, e assim deveria ser, né, diferente mesmo, porque elas estão geograficamente em um local muito próximo. Então, ela reconhece que o seu aspecto, inclusive por ser uma instituição fomentada pelo governo, né, ela tem uma missão muito mais social. Então, elas seguem dados específicos, onde elas comparam qual é o percentual de alunos, né, que conseguiram concluir, ou seja, os egressos que são o primeiro da família a ter um título de nível superior, né? Também comparam os salários dessas pessoas que vieram, né, das famílias que tradicionalmente não têm a cultura de ter formação superior, com aqueles que já vinham de famílias que têm formação superior. Então, essa comparação traz a questão, né, da mobilidade social e também do empoderamento, qual é, entre aspas, o valor agregado que você faz à vida dessas pessoas e da sociedade provendo isso. Como especificamente as instituições públicas no Brasil meio que congregam, né, todas essas missões juntas, nós temos o impacto importante econômico, nós temos o impacto social muito importante. Como é que nós fazemos o que todas essas instituições fazem separadamente, né? E eu posso dizer que nós estamos, de certa maneira, aprendendo, né? Aprendendo a fazer essa coleta de dados, essa mensuração. Então, esse painel vai ser extremamente interessante e importante para que a gente veja, né, como algumas experiências da USP, Unicamp e Unesp estão começando a tocar, então, essa temática tão diversa, tão interessante, que o mundo inteiro, então, hoje corre atrás, que é parte do impacto,
né, na sociedade que é feita pelas instituições de ensino superior. Então, dito isso, né, como um bom aquecimento dessa sessão, eu vou, então, conceder a palavra para a doutora Ana Maria Carneiro, que vai poder, então, fazer a sua exposição nesses 10 minutos dessas experiências. Ela é assessora da CGU, que é a Coordenadoria Geral da Universidade, que tem se dedicado a esse tipo de temática. Então, Ana Maria, por favor, fique à vontade. Obrigada, Marisa. Eu quero falar aqui, né, de 3 experiências que eu estou mais diretamente ligada, da Unicamp, que acompanham egressos de cursos específicos ou egressos de todos os cursos, de todos os níveis, né? São alguns projetos que eu tenho me envolvido desde 2010, né? E eu acho que é importante mencionar, eu não vou entrar nos detalhes, mas uma outra iniciativa que é bastante importante da Unicamp, do acompanhamento de egressos, são aqueles que se tornaram empreendedores e criaram empresas, né? Que é o projeto que é conduzido pela Agência de Inovação da Unicamp, a Inova, que acompanha as empresas filhas da Unicamp. Então, a cada ano, eles fazem um questionário com essas empresas que se cadastram, né, na base de dados da Inova, e eles levantam uma série de indicadores muito importantes, inclusive o faturamento dessas empresas, os empregos gerados, e com isso eles conseguem mensurar, inclusive, o custo-benefício do investimento feito, né, na Unicamp, né, e na formação desses jovens. Então, feito essa lembrança, eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu trouxe alguns poucos slides para não ultrapassar o meu período, só para também trazer aqui alguns números e algumas experiências aí que eu tenho acompanhado. Então, o meu primeiro ponto é que é necessário, em relação à primeira pergunta, né, quais são as melhores abordagens, né, é necessário começar o contato com os egressos quando eles são estudantes, né, para criar essa relação de cultura de egressos, né, para criar um relacionamento com os egressos. Eu acho que isso é a forma mais efetiva de criar essa relação e depois de fazer o acompanhamento dos egressos, né. Alguns anos atrás, quando a Unicamp estava estudando as possibilidades para criar o seu projeto Alumni, a gente recebeu uma professora da Universidade do Porto e ela trouxe uma frase que me marcou bastante, né? Ela falou assim, a Unicamp tem que entender, as universidades têm que entender, que uma vez que o aluno colocou os pés na universidade, ele já se torna um egresso. Então, a ideia é ir acompanhando eles enquanto eles são estudantes, né? E aqui eu quero mencionar, muito brevemente, 2 experiências que eu coordeno, né, projetos de avaliação que eu coordeno na Unicamp. O primeiro é a avaliação do Programa de Formação Interdisciplinar Superior, o PROFIS. Ele existe desde 2011, a gente vem acompanhando o programa desde o começo, e a avaliação do Programa de Pós-Graduação em Administração, que foi criado em 2017. Nos 2 casos, a gente estabeleceu o projeto de avaliação no momento anterior à criação desses programas para ir acompanhando eles ao longo do tempo. E a ideia é acompanhar os alunos, mas também acompanhar a própria implementação desses programas na Unicamp e contribuir para a sua avaliação e aperfeiçoamento. Então, a ideia nesses 2 projetos é integrar esse acompanhamento da experiência estudantil em uma série de dimensões junto com a trajetória profissional, para a gente fazer essa avaliação dos programas. No caso do PROFIS, em termos de métodos, a gente usou, nesses últimos 10 anos, uma série de estratégias, como aplicação de questionários em vários momentos da formação, a realização de grupos focais, uma vez que eles terminam o programa de formação geral, que é anterior ao curso de graduação, e entram na graduação, a gente realizou alguns grupos focais para saber como que era essa transição, né, para
para a graduação, a realização de entrevistas com os egressos para saber um pouco da história e do impacto do programa especificamente na vida deles, a observação em eventos do programa ao longo do tempo. Então, o Profis tem dias de avaliação, como os outros programas de graduação da Unicamp, então a gente participa desses eventos e os outros eventos, e também, muito fortemente, registros acadêmicos para acompanhar a trajetória desses alunos enquanto eles são estudantes, e depois tentar integrar com dados externos, né? Em relação ao programa de pós-graduação em administração, a gente tem focado, por enquanto, em questionários, né? Questionários para os alunos, os candidatos que se inscrevem para a seleção do programa, um questionário que é aplicado no meio termo, que é no momento que ele está mais ou menos no meio do programa, depois da qualificação, um questionário quando ele sai do programa para saber a impressão e a avaliação e a satisfação dele logo que ele está saindo, e esse questionário com os alunos, né, que seria a cada 4 anos, de forma associada ao programa de avaliação da CAPES, inclusive para trazer insumos de avaliação para essa coleta de dados, né? E nessas 2 experiências, a gente tem feito retornos periódicos, tanto para os estudantes quanto para a coordenação dos 2 programas, né? Aqui, só para mostrar rapidamente qual que é a estrutura e o conteúdo, e aí um pouco dos indicadores que a gente tem previsto nessa avaliação do programa de pós-graduação em administração. Então, além da caracterização socioeconômica, conhecer mais profundamente a formação acadêmica deles antes de entrar no programa e expectativa depois, né, ao longo do tempo, a gente procura conhecer a atuação profissional que ele já tem e as expectativas futuras e a expectativa de se tornar empreendedor também, e como eles avaliam lá no final que o programa contribuiu para essa atuação, as expectativas e motivos de ter escolhido especificamente esse programa e a Unicamp, no momento aí, tanto do meio termo quanto da saída, a experiência no curso, focando na questão do orientador, no clima do programa e alguns obstáculos para a conclusão, o desenvolvimento de competências e um bloco, né, enquanto ele é estudante, em relação à saúde e bem-estar, inclusive para saber do atendimento que eles podem estar recebendo dentro da universidade, o que isso pode ser aperfeiçoado. E mais recentemente, eu também coordenei uma iniciativa de fazer análise com dados secundários, né? Só com dados secundários, sem aplicação de questionários. A gente realizou um estudo para a avaliação institucional, que a professora Marisa estava mencionando, do período de 2009 a 2018. Né? Esse último quinquênio da avaliação foi do período 2014 a 2018, mas a gente resolveu pegar um período aí maior, de 10 anos, e olhar o que aconteceu com esses egressos nesse período. Então, a gente foi atrás dos dados da Unicamp, né? Então, quem são os egressos? Então, fomos lá com as secretarias dos colégios técnicos para pegar os egressos do nível médio e da diretoria acadêmica para pegar os egressos de todos os cursos de graduação, de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu. A gente integrou esses dados, tirou a repetição dos egressos e a gente chegou nesse número de 46 mil egressos nesse período. A gente, a partir disso, foi buscá-los no currículo Lattes, né, na plataforma Lattes, e também a gente foi buscá-los nos microdados identificados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, relativo ao ano de 2017, que trata de emprego formal, né? E com isso a gente consegue, juntando todos esses dados, a gente consegue alguns indicadores, né, em relação ao emprego formal, ao salário, à jornada nesse emprego, alguns indicadores de caracterização socioeconômica, alguns da base da Unicamp, alguns que aparecem também na RAIS, a atuação segundo o setor econômico, segundo o tipo de estabelecimento e também segundo a ocupação.
E todos esses indicadores podem ser cruzados em relação ao curso, à área do conhecimento e ao nível de escolaridade. Eu trouxe aqui alguns poucos números, só para instigar a quem tiver mais interesse em olhar o texto completo. Coloquei o link aí embaixo. É o capítulo 9 que trata desse estudo, né? Então, a gente consegue ver o rendimento médio por área do conhecimento, e aí pode ser possível explorar por que tem diferenças e de que cursos, né, acontecem essas diferenças. Essa contribuição da Unicamp para a igualdade de gênero, né, as mulheres representam 55% dos egressos no mercado formal. A Unicamp tem formado quadros tanto para a iniciativa privada, 38% desses egressos, né, estão em estabelecimentos do setor privado, quanto para o setor público, e também tem contribuído para a reprodução do conhecimento. 44% de todos os egressos, né, que a gente localizou na RAIS são professores do nível básico até o nível superior, né? E aí, para fazer o balanço, né, encerrando essa minha apresentação inicial, se a gente olha para esses estudos de avaliação, eles demandam acompanhamento longitudinal e, até agora, uma equipe permanente fazendo esse estudo. Se a gente olha para o estudo com microdados da RAIS e outros dados secundários, a gente deixa de fora alguns egressos que estão ocupados ou como autônomos, ou como empreendedores, ou que continuam estudando e não vão estar nessas bases de dados, né? E também não há informação qualitativa para melhorar a qualidade da formação. Então, a partir dessa experiência, o que eu, né, tenho assim, como boas práticas primeiro, né, que essa ação tem que ser institucionalizada, junto à pesquisa institucional das universidades, a importância de usar múltiplos métodos, então, juntar estudos de dados secundários com questionários e grupos focais e entrevistas, né, para conseguir ter esses retornos. Por exemplo, é possível hoje, né, fazer surveys usando a plataforma Alumni da Unicamp, junto com essa área que foi criada do Observatório Institucional, que é dedicada à pesquisa institucional dentro da Unicamp. Mas também o contato de muitos alunos se dá com sua unidade, com o seu curso. Então, essa ação de acompanhamento dos egressos não necessariamente precisa estar centralizada em uma unidade, né? Ela pode ser feita também pelas unidades que podem remeter, por exemplo, à plataforma Alumni. Era isso, obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Maria, pelas colocações. É um desafio muito grande mesmo a questão do levantamento de dados, né, e as compilações a partir de dados secundários. Então, que é normalmente uma forma mais efetiva do que esperar simplesmente o retorno de surveys, né? Então, nós vemos essa iniciativa também sendo uma tendência global, só que cada país tem uma base de dados diferentes para acessar, né? Então, são experiências bem interessantes aí colocadas. Obrigada. Como o segundo expositor, nós temos o prazer de receber o Dario Gramonelli, que vai nos brindar aí com experiências específicas muito interessantes, que vai poder ilustrar, né, o potencial dessa relação com os egressos. Dario, fique muito à vontade para a sua apresentação, então. Coloquei meu cronômetro para funcionar, Marisa. Bem, a minha abordagem aqui é evidente, ela vai ser particular do ambiente onde eu estou, que é da comunidade politécnica, né, da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e, portanto, não pretendo avançar em assuntos que não dizem respeito a esse aspecto em particular, né? Eu tive a oportunidade profissionalmente de ser professor da universidade por muitos anos, atualmente eu estou na iniciativa privada e estou aqui exercendo a presidência da Associação dos Engenheiros Politécnicos. A associação ela existe desde 1935, é uma das mais antigas aqui em operação contínua do Brasil. Não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas. E nesse contexto, nós temos uma expectativa de ter, por volta hoje, de 34, 35 mil egressos da escola que estão no mercado.
obviamente alguns com atividade, outros não, mas a quantidade aproximada é essa. Logicamente, a nossa abordagem, ela não é a mesma abordagem que a academia tem com respeito aos egressos, né? Nossa abordagem é um pouco diferente. O propósito de nós buscarmos os egressos são principalmente visando, primeiro, uma interação entre todos os egressos com objetivos específicos, como, por exemplo, buscar especialidades dentro de pessoas que já são, de alguma maneira, conectadas, favorecer, logicamente, a possibilidade de interação, quando possível, com a própria escola. E, nesse sentido, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes a serem colocadas. Nós temos hoje 2 entidades de peso que dizem respeito aos egressos. Nós temos a Associação dos Engenheiros Politécnicos, né, que foi essa que eu represento, e temos também um fundo um endowment, que é da Amigos da Poli, que é o maior fundo de captação dentro das universidades do Brasil, de longe, né? Está servindo, inclusive, de exemplo para outras iniciativas. Posso dizer para vocês que, olhando do lado aqui de fora, né, a mesma dor que a academia tem em buscar o que são os egressos, o que eles fazem, onde eles estão, né, onde eles comem, onde eles dormem, né, nós também temos essa preocupação, né, e essa preocupação ela é permanente, evidente, né. Nós não temos os dados, né, a gente sabe muito bem, isso independe das escolas, né, a gente sabe muito bem que os egressos, muitos deles, quando saem da formação universitária, alguns saem e não querem nunca mais olhar para trás. Simplesmente a formação acadêmica foi parte do processo. E vão cuidar da vida. E muitos não têm mesmo interesse nesse retorno. Essa é uma constatação que a gente tem, né? Mas há uma quantidade muito grande de egressos que, sim, gostaria de voltar, gostaria de participar. Então, o nosso trabalho, e agora eu falo como representante aqui da Associação dos Alunos, como é que nós chegamos nessas pessoas, né? Como é que nós fazemos para chegar nessas pessoas? E eu vou utilizar aqui um exemplo factual muito rico, que eu acho que não só para nós em particular, mas para a comunidade acadêmica universitária de uma maneira geral, que foi o exemplo do respirador que foi desenvolvido pela Poli, junto com outras unidades da USP também, logicamente, mas que foi capitaneado pela Poli. Eu tive o prazer de participar desde o início, participo ainda do projeto, faço parte, inclusive, do grupo de coordenação dessa atividade, que é o Inspire. Foi assim, bastante divulgada a sua atuação, os resultados. Felizmente, no momento certo, estamos com disponibilidade para poder atender muitas necessidades. Eu queria rapidamente, o objetivo não é falar desse projeto, mas falar o que envolveu esse projeto, né? No momento inicial da pandemia, quando nós tínhamos aí aquele desespero mundial por falta de respiradores, né, todos os desdobramentos que são conhecidos, houve o desafio de se fazer um respirador dentro da Escola Politécnica. E esse desafio foi colocado de uma maneira bastante assim, peremptória, né? Temos que fazer porque a gente tem as condições, tem equipamento, tem gente, tem oportunidade, temos gente, por incrível que pareça, preparada para poder fazer isso. E começamos a fazer, de fato, até de uma maneira bastante voluntariosa até, né? Vocês, provavelmente, a grande parte das pessoas aqui sabe que os recursos universitários são escassos, né? E nós começamos a fazer com o que tínhamos, inclusive com participação direta de recursos pessoais, né? De professores, da equipe, etc. Em algum momento, eu já pela proximidade evidente com a universidade, com a escola, eu tenho contato com as pessoas, etc. De cara, eu falei, não, está errado, isso não pode ser assim, isso vai crescer, enfim, vai escalar, e não é com cartão de crédito de professor que a gente vai resolver esse problema. Me dispus, como de fato fizemos, uma captação de recursos iniciais na comunidade. Nós temos as nossas redes lá via redes sociais, seja lá pelo LinkedIn, seja pela WhatsApp, Telegram, e todas as Facebook, etc. Nós temos todos esses contatos, né? E nós colocamos lá uma solicitação, gente, precisamos de recursos para fazer o respirador.
Obviamente, havia uma sensibilidade muito grande do público, né? Esse público nosso, vamos colocar assim, para esse assunto, em função da necessidade, em função do problema que se apresentava. E nós tivemos uma surpresa positiva, assim, muito grande, porque nós tínhamos colocado uma determinada meta de valor, que a gente entendia era a necessidade inicial para fazer fabricação de protótipos e coisa do tipo, e muito rapidamente, em 40 horas, a gente estava com o triplo da meta, né? E o mais assim, interessante não foi só o fato de a gente ter aumentado os valores da expectativa, mas principalmente pela manifestação explícita, principalmente dos colegas da Politécnicos, do resultado, da ação, da confiança, da crença, vamos dizer assim, que éramos capazes, né, a instituição, né, que na verdade acabou virando um projeto USP, não é só da Poli, evidente, teve muitos outros institutos que participaram também, e oportunamente, se for o caso, a gente pode explicar um pouco mais, mas as manifestações foram extremamente convenientes, assim, muito incentivadoras, né? Então, isso se propagou, e afinal, só para resumir, como eu falei, o objetivo não é falar do respirador, nós chegamos ao final, até onde nós sabemos, o único respirador emergencial que realmente funcionou na maneira como o nosso funciona foi o nosso, no mundo. O do MIT não chegou onde nós chegamos, né? Hoje a gente tem em Manaus, em Pernambuco, em Mato Grosso, em São Paulo, um monte de lugar respirador sendo entregue, Araraquara, né? Agora com esse problema todo que está acontecendo lá, enfim. O que a gente tira disto? E é exatamente este o ponto que eu queria colocar dentro dessa primeira abordagem inicial. Os egressos que participaram, principalmente no momento inicial, porque depois a sociedade civil, de uma maneira geral, acabou encampando também, tivemos contribuições de fora da comunidade. O propósito, né? A crença e a sensação de pertencimento. Eu acho que este ponto ele foi fundamental. No meu modo de entender, não só no meu modo, mas das pessoas que participaram, foi fundamental. Essa ideia de que eu estou participando de algo que tem relevância é o que foi o detonador do processo como um todo. E continua até hoje, né? Porque, de uma maneira geral, a gente está colocando ao público todo o resultado daquilo que está sendo feito. Então, eu acho que este ponto, quer dizer, como que o egresso enxerga na universidade a conexão, eu acho que é o ponto fundamental para que nós possamos trazer, né, os egressos para dentro do ambiente universitário. Só para ilustrar o que eu estou falando. Nós provemos bolsas, por exemplo, até onde nós sabemos, a Associação dos Engenheiros Politécnicos é a entidade não interna da USP que faz a concessão do maior número de bolsas de auxílio a alunos vulneráveis. Nós temos aí, variando em função das condições, logicamente, cada ano, mas de 60 a 100, 110 bolsas de auxílio anual para alunos vulneráveis. E isto é muito relevante. Amigos da Poli, por exemplo, investe rotineiramente em projetos internos dentro da instituição, com laboratórios, tudo vindo do ambiente externo da universidade, tudo vindo de colaboradores que estão fora da universidade. Então, esta interação, eu acho que ela tem o fundamento dela. Obrigado, Marisa. O fundamento dela é pertencimento, né? Fazer parte. Eu acho que isto é o ponto, no meu modo de entender, é o ponto focal de qualquer ação que a gente queira ter com o propósito de trazer o egresso para participar do ambiente universitário. E exatamente 10 minutos. Dario, muito obrigada pela sua precisão. Estou falando, eu estou com o cronômetro na minha frente aqui. Não, o professor Jacques já diria que é mania de engenheiro, né? Então, pela sua precisão e por compartilhar, na verdade, né, brincadeiras à parte, um exemplo, né, de feito, enfim, de achievement importante dessa relação realmente dos egressos com a instituição, né? Esse é um ponto que, com certeza, fica aí ilustrando, mas mostra o potencial de que o estreitamento dessas relações pode trazer muito ganho, né,
para todas as partes, para a sociedade, para a instituição, e tenho certeza que a gente tem muito que aproveitar das experiências que já ocorreram, né? Nesse caso, a gente está falando da Politécnica, mas eu imagino que haja outras experiências também acumuladas nos outros campos dos saberes, enfim, é muito interessante. Obrigada. Bom, seguindo a nossa programação, vou passar a palavra, então, tenho todo o prazer em passar a palavra para o professor Henrique Luiz Monteiro, que é o coordenador do portal dos egressos da Unesp, e eu imagino já por antecipação que ele vai falar um pouco das dificuldades, enfim, né, de toda a experiência que é mesmo essa coleta de dados, enfim. Fique muito à vontade, professor Henrique, para a sua explanação, para a sua exposição. Obrigada. Muito obrigado, Marisa. Inicialmente, eu queria agradecer o convite para participar do 4º Fórum de Métricas, professor Jacques, Marisa, e pela oportunidade de falar de um assunto sobre o qual eu tenho dedicado grande parte dos meus estudos nos últimos anos. Para abordar o tema, eu vou pedir licença a vocês para falar um pouco da trajetória que me levou ao assunto em questão. No início dos anos 90, ainda durante o meu mestrado, eu estudei com entusiasmo uma série de artigos publicados com uma corte composta por egressos de Harvard, na época sob a coordenação do professor Ralph Paffenberger Jr., e depois essa corte, esse banco de dados foi administrado pelo professor Stephen Blair, a sucessora do professor Stephen Blair é a professora Aimin Lee, com os quais eu tenho interagido nos últimos anos, mandando alunos para lá, para sanduíche de doutorado e assim por diante, e publicado alguns trabalhos. E foi desse modo que, naquela época, surgiu o desejo de trabalhar com uma coorte de egressos no Brasil. Eu falei, puxa, que coisa fantástica. Mas difícil, o Brasil não tem cultura de acompanhamento de egressos. E, por conta disso, em 2009, eu tive uma outra experiência, que também acho que é marcante, que nós montamos uma coorte longitudinal com pacientes do SUS, pacientes com mais de 50 anos, que o professor Pedro Halal, lá da Federal de Pelotas, quando participou da banca de uma orientada minha, ele disse, olha, é a primeira coorte com essa faixa etária no Brasil. Porque a coorte de Pelotas começou com nascidos vivos de 82 e ainda não tinha alcançado a faixa etária de 50 anos. E esses dois episódios, eu acredito que foram marcantes e me prepararam para a oportunidade de desenvolver o portal Alumni Unesp. Muito bem, em 2017, eu fui convidado para coordenar o projeto de egresso da Unesp e, juntamente com as contribuições de outros 7 colegas, nós começamos a desenhar o Alumni Unesp como um banco de dados estruturado para realizar o acompanhamento longitudinal daqueles que se cadastrassem, né? Porque isso é feito de livre-arbítrio. Desse modo, foi que, inicialmente, contando com apoio financeiro, esse trabalho não começou com recursos da universidade, nós contamos com apoio financeiro da Unesp no primeiro momento, e depois submetemos o projeto à FAPESP, né, que também nos apoiou, e foi assim que se deu a construção do portal Alumni Unesp. O desenvolvimento do portal ele contou com uma equipe técnica externa aos quadros da universidade, ela foi composta por 2 analistas, 2 administradores do sistema de graduação da Unesp, mas que eram pagos separadamente, uma web designer, e posteriormente, quando o portal foi ao ar, contratamos 3 publicitárias, especialistas em mídias online, e uma jornalista. E foi trabalhando com esse grupo que, em julho de 2018, o portal foi disponibilizado na internet, junto com o lançamento de uma campanha de divulgação do portal. Bom, transcorridos cerca de 30 meses em que o portal está em atividade, nós temos atualmente 27.300 egressos cadastrados.
É importante ressaltar que desses, já temos 124.100 atualizações dos cadastros, indicando quase 4 atualizações por egresso. Considerando que as pessoas costumam ser avessas a preencher cadastro, e mais avessas ainda a efetuar atualizações, eu queria explicar que isso ocorreu por conta de inúmeras funcionalidades, como acesso a documentos acadêmicos, acesso à biblioteca, banco de oportunidades de trabalho, atualizações curriculares, entre outras funcionalidades, que elas só eram liberadas após o indivíduo atualizar o cadastro dele, que após 12 meses, automaticamente, a atualização é solicitada. E essa medida que tem assegurado o acompanhamento longitudinal desses egressos. Nesses 30 meses, nós temos vários indicadores de que o site se encontra vivo e despertando interesse dos egressos. Entre eles, por exemplo, nós podemos destacar, foram produzidas 154 matérias jornalísticas com entrevistas de ex-alunos que tiveram experiências de sucesso, e essas matérias, elas têm hoje cerca de 65.000 acessos. As consultas bibliográficas ao acervo digital da Unesp, elas ultrapassaram a marca de 11.000 retiradas de material por via digital ou envio de material físico aos solicitantes. No tópico oportunidades de emprego, 162 empresas se cadastraram, foram ofertadas 662 vagas e nós registramos mais de 15.800 acessos. No tópico solicitação de documentos acadêmicos, na aba de navegação, no menu de navegação, é importante destacar que após a colação de grau, nós montamos o sistema de tal sorte que todos os pedidos de documento, eles acontecem via portal. Não adianta ir lá na secretaria querer preencher pedido de documento. E por isso, esses documentos dos concluintes já foram expedidos em número de 22.400 documentos em formato PDF e com assinatura eletrônica. Agora nós estamos numa fase de estruturar, de desenvolvimento do diploma, da emissão eletrônica do diploma universitário, que está em fase final de desenvolvimento. O tópico de reconexão permite ao egresso localizar o globo terrestre onde se encontram as pessoas que concluíram seus estudos na Unesp. Nessa aba da barra de navegação, nós temos 9.700 acessos. É assim que é possível saber, por exemplo, que 76% dos nossos egressos atuam no estado de São Paulo, 11% em outros estados da federação, 2,1% vivem em outros países, com predomínio de egressos na Europa, são 215, na América do Norte são 168, mas nós temos egressos distribuídos nos 5 continentes atualmente. Sobre o acesso a doações, nós desenvolvemos em paralelo um site integrado ao portal Alumni, que é denominado o Parceiro Unesp. Esse é mais recente, ele foi ao ar faz cerca de 8 meses. Já se cadastraram, falam que é difícil o egresso fazer doação, né? Mas nós temos 298 usuários cadastrados, 161 desses são pessoa física, 10 são PJ, e eles doaram, nesse período, cerca de R$180 mil. Boa parte disso foi destinado às ações da Universidade de Combate à pandemia da Covid-19. No caso aqui, nós não produzimos respiradores, mas foram feitos testes, produção de máscara de proteção facial e álcool gel nas várias cidades do estado de São Paulo.
Em termos de perspectiva de investigação científica, alguns dados ilustrativos eles podem indicar o potencial do uso dessas informações para fins de pesquisa. Por exemplo, nós temos pessoas ganhando acima de 10 salários mínimos, cerca de 18% dos respondentes, o que eu julgo que é pouco. Cerca de 1,2% ganham salários superiores, só 1,2% ganham salários superiores a R$ 26.400. E nessa faixa de renda, homens têm 10,8 vezes mais chance de se encontrar nesse patamar salarial quando comparados às mulheres. Ainda nessa faixa salarial, pretos, pardos e indígenas têm 66% menos chance de alcançarem esses rendimentos quando comparados aos brancos. No quesito saúde, uma coisa curiosa, dados preliminares indicam que as pessoas com sobrepeso e obesidade tendem a perceber salários mais elevados que os indivíduos eutróficos, provavelmente devido ao maior tempo que eles dedicam ao trabalho ou a mais de um emprego, né? No entanto, os dados também mostram que isso reduz as possibilidades de usufruírem da renda mais elevada, sobretudo porque esses obesos apresentam chances aumentadas de serem acometidos por diabetes mellitus, depressão, agravos cardiovasculares, dislipidemia e doenças osteoarticulares. E, para concluir, apesar do sucesso inicial, ainda existem muitos desafios a serem superados, os quais eu divido em dois grupos, os de natureza interna à universidade e os de natureza externa. Internamente, embora o projeto conte com o apoio integral da reitoria, existe a necessidade de sensibilizar os diretores das unidades universitárias, os coordenadores de curso de graduação, pós-graduação, docentes que coordenam projetos de pesquisa e de extensão universitária. Eles ainda compreendem pouco sobre o alcance de se estabelecer uma política de contato com o egresso, fomentando a cooperação, o intercâmbio de experiências, estabelecimento de parcerias nas áreas do ensino, da pesquisa, da inserção social e até de soluções administrativas inovadoras. Do outro lado dessa realidade estão os egressos, que particularmente na América Latina, depois de lançados ao mundo, foram esquecidos pela universidade. Porém, na sua maioria, eles anseiam por retornar o contato com os locais de formação, isso é o que nós sentimos. E é por isso que, em 2021, a proposta de trabalho da equipe Alumni Unesp é lançar uma campanha que nós denominamos Reegresso, tá? Cuja finalidade é trazer de volta nossos filhos intelectuais, provocar interações e dar-lhes protagonismo na tomada de decisões na universidade, na participação nas atividades fins, na defesa do ensino público de excelência, assim como na ampliação das possibilidades de diálogo e interação da universidade com a sociedade. Na essência, nosso intuito é fazer a comunidade acadêmica entender que nossos filhos intelectuais, como nós chamamos, também são doadores em potencial, mas não só doadores no sentido econômico, alguns podem até fazer doações em espécie, né? Mas outros desejam doar seu tempo, outros desejam doar sua experiência, outros querem doar apenas carinho, respeito, expressar gratidão pelo que receberam. E para que tudo isso se concretize, eu julgo que nós precisamos agir como na parábola do filho pródigo, nos preparando para acolher os tantos filhos pródigos que formamos e que anseiam pela oportunidade do regresso. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Henrique, inclusive por essas correlações interessantes, né, da questão, enfim, do sobrepeso, o que for, mas sempre naquela questão, lógico, a gente faz uma certa brincadeira e tal, mas que a gente acaba extraindo as correlações, não necessariamente de causa e efeito, mas interessantes aí. Isso de associação, né? Mas vai ser longitudinal, nós vamos saber. Sim, exatamente. Bom, nós temos uma participação ativa aqui por vários canais, seja do Q&A, seja pelo chat, ou seja, por outras vias, porque essa sessão está sendo transmitida também.
e agradeço muito, né, o que tem aparecido, mas eu vou dividir os comentários e as perguntas em duas categorias. Eu vou começar com a categoria que eu acho mais fácil dos panelistas responderem, né? Nós temos uma categoria de perguntas um pouco mais operacionais e outras um pouco mais complexas, reflexivas aí a serem discutidas, né? Então, eu vou convidar os panelistas que abram a câmera, porque eu vou direcionar essa primeira pergunta, que é uma pergunta muito direta, e que vocês podem responder de uma maneira um pouco mais rápida, depois nós passamos para as perguntas mais reflexivas. Como nós temos uma comunidade aqui, inclusive de outras instituições de ensino superior presentes, eles dirigem a vocês a uma pergunta mais operacional. E aí, por exemplo, o Dario pode responder especificamente, claro, ele está num setor específico dos engenheiros da Poli, mas ele pode dar uma ideia também de lá, não do todo da USP, mas eles perguntam quantas pessoas vocês têm operacionalmente atuando na questão da coleta de dados de egressos. Então, uma resposta um pouquinho mais rápida, mas vocês podem dar uma ideia, né, para o público geral como tem sido isso. Vou novamente na ordem alfabética aí. Ana Maria, você poderia responder no caso da Unicamp? Então, nas duas primeiras experiências que eu mencionei, essas são feitas por meio de grupo de pesquisa, com o apoio das coordenações das áreas, né? Tanto apoio da secretaria e da coordenação do Profis, quanto o apoio da secretaria e da coordenação da comissão de pós do programa de pós-graduação. Então, é uma equipe relativamente pequena e a equipe do Profis já está atuando há uns 10 anos, né? Como eu mencionei, e com uma atuação também, uma inserção de estudantes, inclusive egressos do Profis que se tornam bolsistas e participam das atividades de pesquisa. Já a atividade a plataforma Alumni da Unicamp, ela surgiu a partir de um projeto estratégico, né, dessa gestão, que está situado na Pró-Reitoria de Graduação e é coordenado pela professora Dora Grassi, que é assessora do gabinete do reitor. Então, formalmente, essa estrutura tem um apoio operacional dentro, né, dessas duas instâncias da Unicamp, e tem uma rede de facilitadores por unidade, que foram treinados para tentar atrair os egressos e manter esse relacionamento com eles. E mais se trata de uma plataforma comercial, então toda a parte operacional da plataforma, né, de funcionamento, é um serviço adquirido pela universidade, né? O que eu vejo, assim, agora no final, né, dessa gestão, é que surgiram outras estruturas que podem se juntar e fazer um trabalho conjunto, né? Então, tem outras equipes que surgiram que podem trabalhar e fazer alguns exercícios pontuais, então, que podem ser acionadas para trabalhar. Então, como eu mencionei, é uma equipe relativamente enxuta que faz a operação da plataforma e das suas atividades, mas tem uma rede grande de facilitadores que estão nas unidades. Ok. Dario, sobre a sua experiência aí nessa Olha, estrutura. é o seguinte, nós temos uma situação particularmente favorável, né? Nós temos duas, como eu falei, nós temos duas atividades que são em que a gente foca ir atrás do egresso. Uma eu não mencionei, mas pode até ser olhado depois, se quem tiver interesse. Nós temos um programa chamado Retribua. O Retribua é um convite ao egresso de participar, de alguma maneira, com não só apoio financeiro, que é voltado particularmente para os vulneráveis, né? Mas também com mentoria. Quem tiver interesse, retribua.org é o site, é uma atividade muito legal. Toda ela mantida e operacionalizada por egressos voluntários, diga-se de passagem. Nós temos aí, nesse sentido, hoje nós devemos estar com mais ou menos mais de 100 colegas formados que são mentores e uma quantidade de 140 ou 150 mentorados.
E temos, como eu já falei, o fundo patrimonial, né, Amigos da Poli, que também é, de uma forma ou de outra, ele contacta o mercado. Então, nós temos, tanto no Retribua quanto no fundo patrimonial, nós temos uma contínua busca de recursos, né? Dinheiro mesmo, tá? Buscar grana, né? Isto faz com que a gente seja levado a buscar contato com os egressos, de uma maneira geral. Então, nas duas iniciativas, há uma quantidade grande de pessoas envolvidas no processo de captação. E a captação não é só falar com aquela pessoa que a gente conhece, é buscar o que a gente não conhece pessoalmente, eventualmente, né? Mas que a gente sabe que é politécnico, que está, enfim, em alguma posição de destaque, ou que possa ser contribuinte. Então, se eu for falar para vocês que a gente tem uma estrutura formal, nós temos, óbvio, né? Tanto na IP quanto na Amigos da Poli. E eu diria para vocês que a gente deve ter umas 100 pessoas cuidando desse assunto, porque cada um dos mentores que é preocupado com o seu mentorando, né, ou que está preocupado com o processo de cessão de bolsas, é um captador potencial. Então, eu vou dar um exemplo, né? Isso é muito conhecido, praticamente qualquer empresa hoje de consultoria tem um monte de politécnico lá, as grandes que vocês conhecem, como outras empresas também. Então, é suficiente chegar numa pessoa lá e falar, olha, é assim, nós estamos com essa campanha, etc., etc., coloca esse ponto para os seus outros colegas, né? E acaba sendo uma atividade de capilaridade muito grande. Então, existe o formal? Existe, né? Dentro de cada uma dessas instituições ou dessas iniciativas, há uma equipe de captação, formalmente com a atribuição para isso. Mas, na verdade, isso acaba sendo muito maior. E, por decorrência, né, na medida em que a gente, por compliance, por governança, a gente tem que saber quem é a pessoa que doa para poder emitir recibos, essas coisas todas, a gente acaba sabendo quem é, onde ele está, o que ele faz, né, onde ele dorme, o que ele come, esse tipo de coisa, tá certo? Então, é uma, vamos dizer assim, uma decorrência daquilo que a gente já tem hoje como atividade dentro da comunidade politécnica. Ok, Dario, obrigada. Professor Henrique, sobre a estrutura aí do Alumni. Como eu disse inicialmente, a estrutura do Alumni, ela é externa às estruturas, no caso aqui da reitoria, né? E é um grupo bem pequeno. Como eu disse, nós temos 2 desenvolvedores, todos recebem por PJ, 2 administradores do portal, com experiência em TI, que resolve os problemas de sai do ar, entra no ar, esse tipo de coisa. 3 profissionais na área de mídias online e uma jornalista que cuida desse processo. O portal está hospedado no servidor da VUNESP, né? Que também tem um banco de dados bastante grande de pesquisa, né, dos candidatos ao vestibular. Então, nós sabemos como chegou o candidato e nós sabemos depois como é que ele está fazendo a trajetória. Esses dados estão sendo organizados num banco de dados único, né, fundidos, né, e que vão ser usados para pesquisa. Temos 4 pesquisadores atuando diretamente na gestão do banco de dados, e a demanda sobre o banco de dados, nós temos trabalhado com bastante cuidado, porque nós temos agora um consultor que está fazendo adequação do banco de dados à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que essa é uma questão que nós precisamos cuidar muito bem. O portal, ele trabalha bem próximo da ACI, da reitoria, né? Da assessoria de comunicação e imprensa, e com a agência de inovação da Unesp. Então, é uma estrutura bem pequena, mas precisa ser uma estrutura dedicada. Essa acho que é a diferença. Se eu jogasse isso dentro da ACI, da reitoria, ela tem um monte de coisa para fazer e não faria um bom trabalho de buscar seguidores da página do portal, né? Nós temos dados de benchmarking bastante interessantes, superiores, por exemplo, aos do Alumni da Universidade de Michigan, de Georgetown, né? As nossas mídias online, elas têm uma
nosso benchmarking também é superior a de várias, inclusive de Harvard, né? Que já é bastante... Então, assim, nós temos... É uma equipe que trabalha muito, mas trabalha dedicada, tá? Basicamente é isso. Perfeito, professor Henrique. Eu também posso dizer para as instituições em geral que estão perguntando sobre isso, que na nossa visita também, que eu me referi no início da abertura dessa sessão, essa parte dos dados do egresso estava dentro da estrutura que eles chamam de Institutional Research, que é a parte que congrega todos os dados, né? Não só de egressos, e eu não vi equipes maiores do que 10 pessoas ali dentro. Então, usualmente, são equipes, como o professor Henrique disse, dedicadas àquilo e muito enxutas, com uma diversidade muito grande, desde profissionais de TI, estatísticos, e cientistas sociais, enfim, mas é realmente uma equipe bastante enxuta para fazer esse tipo de coleta e compilação, né? Marisa, só mais um detalhe. A maior Sim. parte deles são jovens e são egressos. Então, Pronto, já tem conhecimento de causa, né, professor Henrique? Sim. O nosso chat está aqui bastante ativo, nós temos contribuições muito interessantes, nós temos aí algumas dicas de materiais, leituras que o próprio professor Brito Cruz colocou, sugiro que vocês possam acessar, de referências bastante interessantes sobre cruzamento de dados e tal. Nós temos também algumas experiências ali explicitadas, seja pela Exalc, pela UNB, então outra troca interessante, o chat é outro mundo ali, onde as pessoas vão também interagindo, essa é a riqueza de um evento como esse, né? Mas agora, além dessas manifestações que a gente vê ali no chat, riquíssimas, eu vou me aventurar a direcionar a cada um de vocês uma pergunta um pouco mais difícil, reflexiva, enfim. E aí eu vou começar com o Dario, porque o próprio Dario, eu tive um comentário ali também com alguma pessoa dizendo, olha, os dados que eram antes abertos ali da USP, dá a impressão de que estão cada vez mais difíceis de acessar, fechados, enfim. E o próprio Dario comentou sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba limitando um pouco, enfim, torneando um pouco, né, o nosso alcance ali na questão dos dados. Como é que você enxerga essa questão, Dario? Há algo preponderantemente preocupante nessa visão? Como é que você vê tudo isso, principalmente sobre a sua ótica aí, claro, estando na associação que você está? Nós tínhamos, até recentemente, nós tínhamos uma relação aliás, a nossa relação com a direção da escola é 100% fluida, né? Temos, obviamente, uma interação muito grande por causa das bolsas, etc. Então, a gente conversa aberta e francamente com a escola. Eu vi uma observação que eu acho muito legal, que eu agora não vou saber quem que fez, que a gente tem que começar a cultura Lumine dentro da escola, não fora da escola, não depois que o aluno saiu, né, que ele formou. Isso é fundamental, eu 120% de acordo com isso. Porque querer captar, depois que a pessoa tem essa, né, depois que ela está já desvinculou, que cortou o cordão umbilical, fica mais difícil. Eu falo isto porque uma das coisas que a gente fazia, e que atualmente não estamos conseguindo fazer, ou que a gente conseguia, era obter da própria escola a listagem dos dados dos egressos. Então, era simplesmente um e-mail mandado para a seção de alunos, por favor, manda para nós a lista numa planilha assim, quem é a pessoa, onde formou, CPF, etc, endereço, e-mail, essas coisas todas, telefone, etc. A partir da edição da Lei Geral de Proteção de Dados, isso começou a ser um problema. Por quê? Porque o dado, obviamente, a gente sabe muito bem aqui entre nós, né? A gente consegue saber tudo de qualquer pessoa a qualquer momento, né? Mas a lei diz que não pode dar. E isso acabou se transformando num obstáculo para a gente. E não é só para a gente, tenho certeza que para qualquer outra associação de egressos, né? Isso passou a ser um problema. Então, o vetor, se eu posso usar esse termo, ele mudou de sentido. Porque antes era a escola fornecendo informação para os egressos, para a associação de egressos, agora é o egresso ou a associação de egressos que tem que ir em direção ao egresso, quer dizer, tem que buscar no egresso. E isto é, obviamente, uma grande dificuldade, porque agora nós não estamos mais recebendo uma informação concentrada, como recebíamos, pelo menos no início, né?
a gente sabe que as vidas se espalham, as pessoas vão, como eu falei lá na minha palavra inicial, uma parcela, talvez não desprezível, vira as costas e não quer mais saber. Mas a gente sabe que tem uma parcela grande que quer saber, né? Então, essa busca por um público disperso é muito mais complicada. Se a gente conseguir manter, ou conseguir, né, gostaríamos de poder manter, quando ele sai, e manter um relacionamento, mostrar valor em participar de uma associação, em participar de uma comunidade, a gente mantém essa pessoa do nosso lado, mantém no bom sentido, evidente, né? Agora, hoje, eu acho que isso é uma dificuldade. Eu, particularmente, acesso o Banco Alumni da USP também, né? Obviamente, por ser ex-aluno, eu tenho lá. As informações que tem lá são pífias. Desculpa, não sei, não quero de forma nenhuma aqui pisar no calo de ninguém, mas são pífias, não tem nada de informação lá. E eu tenho comigo, eu conheço, inclusive, o coordenador lá do Banco da USP, eu tenho certeza que vai haver uma dificuldade imensa para poder dar densidade a esse banco, por essas razões. Quer dizer, não só as questões todas da dificuldade em si, mas porque a restrição em fornecer informações, ela agora está institucionalizada. Então, eu acho que esse é um ponto importante a ser colocado, entende? Porque isso é um obstáculo, e não é pequeno, é um obstáculo grande. E aí, Dario, somente para complementar, em algumas conversas com os próprios órgãos estaduais que ajudam a regular esse tipo de coisa, há ainda uma certa controvérsia na interpretação do que é dado público ou não, né? Então, um exemplo dado que eles não sabiam exatamente qual é a resposta jurídica ainda era, por exemplo, você pode divulgar o desempenho de um aluno? Né? Então, isso era uma questão, por exemplo, que a gente sabe que juridicamente ainda não se tem uma posição muito clara sobre isso. Então, um amadurecimento que todo o sistema de dados está tendo junto à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Completar e complementar essa sua colocação, Marisa, que eu acho que também é relevante, nós temos, por razões institucionais de operação, nós temos que acompanhar o desempenho do aluno para continuar a concessão do auxílio, da Bolsa de Auxílio, né? Sim. E nós pedimos para a escola, não, nós precisamos saber se o aluno está tendo um desempenho, porque existem regras, né? O aluno que tem desempenho abaixo de um determinado limite não pode continuar sendo beneficiado. A escola formalmente diz, nós não podemos dar essa informação para vocês. Quer dizer, a gente tem que confiar que o aluno traga para nós o documento, que tem que ser um documento legal, evidente, para nos fornecer essa informação. Então, isso a própria instituição ainda não resolveu, entendeu? Sim. Quer dizer, essa é uma dificuldade, é um obstáculo, com certeza. É uma questão juridicamente não resolvida. Não resolvida, exatamente. Exatamente. Muitos comentários interessantes aqui, mas eu vou devolver uma bola um pouco quadrada para o professor professor Henrique Luiz, na verdade, porque o próprio Dario falou da necessidade de trazer esses egressos com sensação de pertencimento, né? O professor Henrique falou do quanto eles conseguiram trazer de pessoas para o cadastro, etc. e tal, e há uma pergunta sucessivas aqui de como atrair e fazer permanecer esses egressos em contato para que a gente possa realizar essa coleta de dados. Então, professor Henrique, talvez um pouco de reflexão, o que nós podemos oferecer de atraente para o próprio egresso, o que é o chamariz, né, existe uma fórmula mágica? Qual a sua reflexão sobre isso? Obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente. O portal de egressos, na sua essência, ele tem que ter a pretensão de ser um canal de conexão, né? Então, no próprio estudo que foi feito inicialmente para definir como seria o logo, para definir a cara que o portal ia ter e assim por diante, né? Nós tínhamos algumas premissas. Então, o portal ele tinha que ter um espírito jovem, tá? Ele tinha que primar pela diversidade, né? Trazer a ideia de movimento, tá? O portal não pode ser morto, ele tem que ser ativo. São 2 matérias jornalísticas por semana, são 4 postagens no Facebook, são 2 postagens no Instagram por semana, são 2 postagens no LinkedIn, tá? São matérias, uma matéria por semana, uma entrevista com egresso na rádio ou na TV Unesp,
tá? Então, tudo isso traz... Então, movimento, né? Eles têm que ver que o portal existe, que as coisas estão acontecendo, né? O sentimento de lembrança, tá? E representação da Unesp, tá? Então, é por isso que a gente trabalhou com essa ideia, então, de estabelecer conexão, tá? É muito importante para nós, e nós discutimos muito isso, que você mantenha o egresso atuante e participativo, se você entrega alguma coisa para ele, tá? Porque nós estudamos muito outras experiências, né, internacionais, estudamos as experiências brasileiras. A USP já estava com o portal dela no ar, né, já fazia uns 2, 3 anos, quando nós colocamos a nossa. Então, nós também tivemos a oportunidade de avaliar quais eram os ganhos que eles tiveram, quais foram as deficiências, corrigir isso, né? Enfim, mas o que precisa ficar muito claro é que o egresso não quer uma via de mão única. Ele não quer fornecer dados, fornecer informações e acabou, tá? Então, ele quer participar, ele quer ser ativo na universidade. Tá? Ele quer participar da vida social da universidade, ele quer saber o que está... Na Unesp, por exemplo, tem uns jogos universitários, né, que são famosos, tal, que são um mega evento, né? E, por exemplo, eles querem saber o que aconteceu, qual foi o campus que ganhou, o que aconteceu, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem. Então, tem que ser uma linguagem que seja a linguagem deles. Tem que ser os canais de comunicação que sejam os canais de comunicação deles. E aí eles interagem. Acho que, não sei se eu respondi totalmente. Respondeu, porque isso também ainda é uma ciência em andamento, né? E nós estamos aprendendo o egresso de uma área não necessariamente é o mesmo que motiva de outra também, né, professor Henrique? Então, isso que acontece mesmo. Sim. Obrigada. Sim. Eu que agradeço. Ana Maria, vamos lá. Eu acho que tem algumas colocações aqui interessantes, porque eu vou provocar um pouquinho em cima das perguntas que as pessoas fizeram, porque você falou especificamente da base do RAIS, né? E aqui tem algumas colocações, o pessoal dizendo que alguns profissionais realmente não estarão nessas bases, porque eles são eventualmente autônomos, né? Boa parte dos médicos, pessoal das humanas, artistas. Então, queria saber se você acha que tem outras estratégias para conseguir os dados dessas pessoas. E a outra coisa importante, que depois eu gostaria da gente explorar um pouquinho aqui, é como é que a gente faz com que esse feedback ele volte para a questão curricular, da revisão curricular mesmo como um feedback. Eu sei que você falou da avaliação institucional, algumas universidades têm outras formas de avaliação, né, própria, mas como é que se faz essa retroalimentação? Então, são duas perguntas aí casadas em umas, conforme a experiência que você atestou aí. Obrigada, Marisa. Eu acho que eu vou também usar a pergunta do professor Brito, né, que ele fala sobre a RAIS, para mencionar que eu trouxe aqui bem poucos dados, mas lá no capítulo 9 tem algumas das questões que ele colocou aí, que é a diferença de salário por gênero, né, que são coisas que são possíveis de explorar. E essa base, ela está com uma situação meio instável, né? Porque antes ela ficava no Ministério do Trabalho, agora está em algum lugar meio secreto do Ministério da Economia. E nesse momento da pandemia, já escutei alguns analistas falando que ela meio que se tornou uma base fictícia, porque muitas empresas faliram e ainda não foi atualizado na base. Então, a gente ainda vai ter um tempo aí com dados do último ano que foi divulgado, que é 2017, infelizmente, né? Não sei o quanto que vai ser possível utilizar dados mais recentes, mas, de toda forma, eu acho que é um dado muito rico. A gente conseguiu utilizar isso na avaliação institucional da Unicamp, porque a gente tinha isso disponível por meio de um convênio institucional da Unicamp com o Ministério do Trabalho, foi possível
fazer essa integração usando o dado do CPF dos estudantes. Aí tem essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que precisa estudar melhor quais são as implicações nesse uso específico, né, para a pesquisa institucional, mas o que eu acho é que quem vai fazer a pesquisa institucional não precisa necessariamente ter o dado com esse nível de detalhe. Isso pode ser feito em alguma instância que já lida com esse dado, por exemplo, a diretoria acadêmica, né, fazer essa integração lá, e quem vai fazer os estudos, quem vai fazer as análises, pode ter uma base em que não estejam essas informações mais pessoais. Mas, como eu disse, precisa uma análise mais profunda, porque ainda não está totalmente claro o que é exatamente informação pessoal e o que não pode ser, né, tem que ser lidado com mais cuidado. Em relação ao retorno para a reestruturação curricular, eu acho que tem dois exemplos que eu queria citar, né? O primeiro é da avaliação do Profis. A gente fez um estudo com os alunos que tinham evadido do programa, ou seja, eles eram egressos sem ter concluído, que eu acho que é uma outra definição que a gente não trabalha muito. Ou seja, o aluno saiu da universidade e ele é egresso. Aquela formação vai ter contribuído na vida dele, mesmo que ele não tenha saído com o título. E a gente foi perguntar qual era o grande motivo, né, qual era o principal motivo de não ter concluído o programa. E uma grande parte dos alunos que responderam o questionário afirmaram que era a carga horária do curso, que era muito pesada, e que eles não tinham tempo de estudar, e como eles tinham, né, são todos alunos que vieram de escolas públicas, tem uma distribuição geográfica de vagas na cidade, então a gente tem estudantes com formação prévia muito diferente, muitos vêm com muita deficiência. A gente percebeu que o programa estava falhando em realmente ajudar esses alunos que tinham essas deficiências a se integrar na vida acadêmica, a ter essa primeira aproximação para a vida universitária, para entrar, após esse programa de formação geral, na formação profissional mais especificamente. E aí a avaliação foi atrás, né, da regulamentação e viu que a Unicamp estabeleceu uma carga horária que era muito superior ao que a legislação colocava, porque esse tipo específico de curso do Profis não tinha uma legislação colocando que tem que ter uma carga horária mínima. E, a partir disso, teve toda uma reestruturação das disciplinas e da lógica do programa para diminuir e lidar com essa questão específica, né? E, em relação à pós-graduação, a gente tem acompanhado nesses questionários o feedback dos alunos sobre as disciplinas, sobre as linhas de pesquisa. Então, isso eu acho que é muito importante para ajudar a ir pensando o programa, né, já que é um programa bastante jovem, e uma vez que eles se formem, né, a gente agora vai fazer o primeiro questionário com aqueles que já se formaram, né, a gente vê como que eles avaliam essa estrutura curricular do programa. Então, eu acho, só queria falar mais uma coisa. Eu acho que esses estudos, esses acompanhamentos de egressos, eu acho que o primeiro ponto é o que a universidade quer saber dos egressos, né? Então, e nisso, você pode fazer coisas muito pontuais, né? Então, alguém colocou, né? O egresso, às vezes, não são ciclos de 5 anos para mudar, reestruturar um currículo, e às vezes você não consegue captar quem se formou durante aquele ciclo para colaborar. Mas a universidade sabe quem se formou naquele ciclo. Então, pode fazer alguns exercícios muito pontuais com um grupo pequeno de estudantes e bastante diverso, que estejam atuando em setores diferentes, para ajudar nesse retorno, para pensar o próprio currículo e a estrutura do curso.